Mais um vídeo aí de polígonos. Vamos falar aqui hoje de polígonos regulares, né? O que é um polígono regular? São figuras planas, né, e fechadas constituídas por apenas segmentos de reta. A palavra polígono vem do grego e constitui a união de dois termos, né, que é o poli e gono, que significa muitos ângulos. Aqui nós temos aqui, ó, exemplos de polígonos simples e complexos. Qual a diferença de um polígono simples e complexo? O polígono simples, os lados aqui, ó, né, o segmento aqui de reta que forma os lados aqui, eles ligam os vértices consecutivos, ó, né, aqui tem um vértice aqui, ó, o A1, o A2, o A3, o A4, o A5. A mesma coisa acontece com esse polígono aqui, ó, também tem quatro lados, né, aqui, ó, B1, B2, B3, B4. Cada vértice aqui liga um vértice consecutivo. Nenhum lado aqui se cruzam, né, interceptam. Então, nesse caso aqui, o polígono é chamado de polígono simples, né, ele é um polígono simples. Agora, o que é um polígono complexo? Aqui nós temos dois exemplos de polígono complexo. Esse aqui, ó, formato de uma estrela, né, vocês podem ver aqui os lados aqui, o segmento de reta aqui, ó, igual esse segmento aqui, ó, e esses outros dois segmentos, né, eles interceptam em um ponto aqui, ó. Quando um lado corta, né, os lados, dois ou mais lados se interceptam, né, cruzam, interceptando em algum ponto, ele é chamado de polígono complexo. Então a diferença de polígono simples e complexo é porque o polígono simples ele une lados consecutivos e nenhum lado intercepta o outro. Já o polígono complexo, né, um ou mais lados se interceptam. Aqui também, ó, esses dois lados aqui interceptaram aqui em um ponto. Então ele é um polígono também complexo. Agora vamos ver aqui qual a diferença de polígono convexo e polígono simples convexo e polígono simples côncavo, né? Qual a diferença de convexo e côncavo? O convexo é o seguinte: o polígono convexo ele, se a gente traçar colocar aqui, ó, dois pontos dentro do polígono aqui, ó, e traçar um segmento de reta, esse segmento de reta aqui, ó, ele está todo interno, né, dentro do polígono, né, ele vai estar sempre dentro do polígono. Se eu colocar dois pontos aqui em qualquer parte interna do polígono e traçar um segmento de reta, o segmento vai estar todo, né, internamente ao polígono, e nesse caso o polígono é chamado de convexo. Agora, o que é um polígono côncavo? Se eu coloquei dois pontos aqui, ó, um ponto aqui e outro ponto aqui, ó, aí eu liguei esses dois pontos, uma linha, né, ligando esses dois pontos. O que acontece aqui, ó? Essa parte do segmento aqui, ó, da linha que eu tracei aqui, essa parte dela está fora do polígono, aqui, ó. Então quer dizer que aqui, ó, esse pedaço aqui está fora do polígono. Então quer dizer que esse polígono aqui, ó, ele é um polígono côncavo. Essa parte do segmento aqui, né, está externamente está fora do polígono aqui, ó. Então o segmento de reta, uma parte dele está dentro do polígono, outra parte está fora. Quando acontecer isso, ele é um chamado de polígono côncavo. A diferença de convexo e côncavo é essa: você colocando dois pontos internamente, traçando o segmento. Se todo o segmento, né, permanecer dentro do polígono, ele é convexo. Se uma parte desse segmento, né, ficar fora do polígono, ele é côncavo. Agora, quais são os elementos do polígono aqui? Ó? O polígono ele tem aqui os vértices, os lados, os ângulos internos, as diagonais, os ângulos externos. Então aqui o que é vértice? Vamos falar o que é vértice primeiro. O vértice é o ponto de encontro aqui, ó. Esse ponto aqui que eu estou marcando aqui é o vértice, ó, de azul aqui, ó. No caso aqui eu tenho um pentágono regular, né? Um pentágono ele tem 5 lados, automaticamente 5 vértices. Então cada ponto de encontro aqui, ó, ele é chamado de vértice. Geralmente o vértice aqui a gente usa uma letra maiúscula do alfabeto para representar cada vértice. Aí posso colocar aqui, por exemplo, letra A, vértice B, o vértice C,
vértice D e o vértice E. Então aí são os vértices do polígono. Agora, o que é lado? Lado é o segmento aqui, ó, né, que une um vértice ao outro, né? Esse segmento aqui que a gente liga aqui, ó, é o lado do polígono, né? Se eu pegar aqui, ó, ligar o A com o B aqui, ó, aí vou ter um lado. Então, esse segmento aqui que liga AB, BC, CD, DE e AE são os lados do polígono. Agora, ângulo interno e ângulo externo. O ângulo interno é esse ângulo aqui, ó, né? O ângulo interno. Nós temos aqui o ângulo interno. O ângulo interno aqui são 5 ângulos internos. Esses 5, quando o polígono é regular, nós vamos ver daqui a pouco. Esses ângulos internos têm a mesma medida, né? Aqui, ó, quando ele for polígono regular. Então, o pentágono aqui tem 5 lados e 5 ângulos internos. Agora, o que é o ângulo externo? Esse ângulo, o ângulo externo aqui, ó, a gente traça um segmento aqui, né, puxa um segmento do lado aqui, ó. Aí o ângulo externo são esses ângulos aqui, ó. Nós temos aqui também, são 5 ângulos externos aqui, ó. Se eu, por exemplo, aqui, ó, a gente puxar um segmento aqui, ligando aqui para fora, eu vou descobrir aqui os 5 ângulos externos aqui, ó. Vou fazer uma demonstração aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um ângulo externo aqui, outro ângulo externo aqui, ó, mais um ângulo externo aqui e outro aqui, ó. Lembrando o seguinte, a soma de todos os ângulos externos de um polígono, né, SE, significa soma dos ângulos externos, ela é sempre igual a 360 graus. Então aqui, ó, então o SE, que é a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, é sempre igual a 360 graus. Então aí a soma de todos os ângulos externos aqui, se eu somar esse ângulo mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 360. Não importa, né, quantos lados tem um polígono. Qualquer polígono, um triângulo, né, os ângulos externos dele 360, um pentágono, um quadrado, né, um octógono, um hexágono, não importa o polígono. De todos os polígonos, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Vamos falar aqui agora o que é uma diagonal. A diagonal é um segmento que liga dois vértices opostos, né? Quais são os vértices opostos aqui, ó? O A e o D, A e C, né? Lembrando aqui, ó, A e B e AE não é diagonal. AB é lado e AE é lado. Diagonal é uma linha que liga dois vértices opostos. Então, por exemplo, aqui, ó, diagonal seria aqui, ó, segmento A ligando aqui, ó, o AD é uma diagonal. Posso ligar também aqui, ó, o AC é diagonal, né? Posso pegar também aqui, ó, BE é uma diagonal, BD diagonal, né? Posso ligar também aqui, ó, CE é uma diagonal. E aqui, ó, né, o pentágono, né, tem essas diagonais aqui, ó. No caso são 1, 2, 3, 4 diagonais. Não, tem mais diagonal aqui. Estou esquecendo de marcar aqui, ó. Então tracei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 diagonais nós temos aqui ao todo aqui, ó. Agora, vamos falar aqui agora quais são as nomenclaturas, né, nomenclaturas dos polígonos, né, quais são os nomes dos polígonos. De acordo com o número de lados, aí nós temos o nome do polígono. Por exemplo, um polígono de 3 lados, nós sabemos que um polígono de 3 lados, como é que chama? Triângulo, né? Todo polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero, né? Quando o polígono tem 5 lados, ele é um pentágono. 6 lados, ele é chamado de hexágono.
7 lados, ele é chamado de heptágono. E um polígono de 8 lados, ele é um octógono. Um polígono de 9 lados, ele é um eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. E 12 lados, dodecágono. E 20 lados, icoságono. Então aqui são as nomenclaturas dos polígonos, né? Ele recebe um nome de acordo com o número de lados. Nós vamos ver aqui agora o que são polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São polígonos que têm, no caso aqui, ó, um número de lados, são todos os lados aqui têm a mesma medida, né? Então, os lados têm a mesma medida e os ângulos internos são todos iguais aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo equilátero, né? Ele é um triângulo, ele é um polígono regular porque, por exemplo, aqui, ó, se esse lado aqui mede 4, todos os lados aqui são iguais a 4. Ó. E outra coisa aqui, ó, a medida dos ângulos internos aqui são todas de mesma medida, né? Todos os ângulos aqui medem 60 graus. Aqui eu tenho aqui, ó, um quadrado, né? O quadrado também ele é um polígono regular porque todos os lados aqui têm a mesma medida. Por exemplo, se um lado aqui for igual a 5, né? Todos os outros lados aqui também são iguais a 5, porque o quadrado ele tem 5 lados de mesma medida. E todos os ângulos internos aqui, ó, tem a mesma medida também. Todos os ângulos aqui são iguais a 90 graus, né? São 4 ângulos de 90 graus. Aqui eu tenho um pentágono regular. Aqui também todos os lados aqui têm a mesma medida. Por exemplo, aqui, se esse lado aqui for igual a 3, todos os lados aqui também têm a mesma medida, 3, ó. E todos os ângulos internos aqui, ó, tem a mesma medida. Depois nós vamos ver aqui como é que calcula a soma desses ângulos internos aqui do polígono regular. Aqui eu tenho um hexágono. O hexágono também ele é um polígono de 6 lados iguais. Um exemplo aqui, ó, vamos supor que cada lado, se um lado aqui é 2, todos os lados aqui são iguais a 2 também, ó. Então o hexágono ele é um polígono regular que tem 6 lados de mesma medida. E todos os ângulos internos aqui também têm a mesma medida. São 6 ângulos congruentes, iguais. Aqui eu tenho um heptágono regular. Heptágono é um polígono de 7 lados, né? Por exemplo, aqui, ó, se um lado aqui é 3, todos os lados aqui também têm a mesma medida. Tudo igual a 3. Aqui também todos os ângulos internos são iguais. No caso, o heptágono são 7 ângulos internos aqui de mesma medida, né? Esses ângulos aqui têm a mesma medida. Aqui nós temos aqui um exemplo de um octógono regular. É uma figura, um polígono que tem 8 lados iguais, né? Vamos supor aqui, ó, aqui um lado aqui é 2, todos os outros lados aqui também são iguais a 2, um exemplo, né? Aí a medida do lado, né, depende do polígono que você vai construir ali. Então aí todos os ângulos aqui, ó, tem a mesma medida. São 8 ângulos congruentes também, o octógono. Todo polígono regular, lembrando aqui, ó, os lados têm a mesma medida e os ângulos internos são todos iguais. O eneágono é um polígono de 9 lados, né? Aqui, ó, vamos supor aqui que todos os lados aqui são iguais a 1, ó, um exemplo, né? Então ele tem 9 lados e são 9 ângulos congruentes aqui também, ó. O decágono são 10 lados, né? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor aqui que cada lado aqui mede 1 também, ó. Todos os lados têm a mesma medida. É um polígono que tem 10 lados, decágono. São 10 lados de mesma medida e 10 ângulos congruentes também. Aqui são 10 ângulos que têm a mesma medida também. Então, polígono regular é um polígono que tem todos os lados congruentes, ou seja, todos os lados de mesma medida. E automaticamente os ângulos internos são todos iguais também. Então aqui, ó, nós vamos falar agora de soma dos ângulos internos de um polígono. A soma dos ângulos internos, eu tenho aqui um exemplo de um eneágono, né? Cada ângulo interno dele aqui mede 140 graus, ele tem, são 9 lados aqui medindo 2 centímetros cada lado.
e cada ângulo interno aqui mede 140 graus. Aqui, ó, eu tenho um hexágono de lado 2 centímetros, né? Cada ângulo interno do hexágono mede 120 graus. Aqui eu tenho o exemplo de um quadrado de lado 2,8, todos os lados aqui têm a mesma medida, e 4 ângulos internos aqui de 90 graus. Ó. Todos os ângulos têm a mesma medida. Aqui, ó, eu tenho um triângulo equilátero de lado 3, e todos os ângulos internos aqui medem 60 graus. Né? Agora, como é que a gente calcula, faz para a gente descobrir aqui a medida desse ângulo aqui 120? Ó. Como é que descobre ele? Tem o SI aqui, que é a soma dos ângulos internos de um polígono, né? O cálculo é esse aqui, para a gente calcular o SI, né? SI é o que? Soma dos ângulos internos. A fórmula é SI é igual a n menos 2 vezes 180. Então tem que fazer aqui o seguinte, ó, n menos 2 vezes 180. O que é n? N é o número de lados, aqui, ó. N é a quantidade de lados que tem um polígono. Então no caso aqui do hexágono, ele tem 6 lados, ó. Então eu vou substituir 6 aqui, ó, vai ficar SI é igual, entre parênteses, 6 menos 2 vezes 180. Então subtraindo aí 6 menos 2 vai dar 4, né? Multiplicando aqui 4 vezes 180, nós vamos encontrar aí 720 graus. Agora, como que fez para descobrir o 120 aqui, ó? Né, fez para descobrir a medida de cada ângulo interno aqui. A medida do ângulo, né, de cada ângulo do polígono, né, é só eu pegar o SI dele e dividir pelo número de lados, que é o n. Então, no nosso caso aqui, ó, o ângulo interno, né, ele é igual a 720, que é o SI do hexágono, dividido por 6, porque o hexágono tem 6 lados. Então, nós encontramos aí, ó, 120 graus. Então, por isso que nós encontramos aqui 120 graus. A mesma coisa ele fez para descobrir aqui os 140 graus aqui do eneágono, né? A gente calcula lá o SI dele, que seria 9 menos 2, porque tem 9 lados, aí ficaria 9 menos 2 daria 7, 7 vezes 180 e daria o SI. Aí o resultado divide por 9 para a gente achar aqui a medida do 140 aqui, ó, né? Agora, aqui tem um exemplo aqui, ó. Ele pede para calcular a soma, o valor da soma dos ângulos internos de um icoságono convexo. O que é icoságono? O icoságono ele tem 20 lados, né? Naquela tabelinha que eu passei anteriormente, lá fala do icoságono. Ele é um polígono que tem 20 lados de mesma medida. Então aqui, ó, 20 lados. Então, para me calcular o SI dele, eu vou pegar SI é igual, né, é N, o N vai ser 20, então vai ficar 20 menos 2 vezes 180. Então vai dar SI é igual, aqui vai ficar 18, né, vezes 180. Então aí, nós vamos multiplicar aí 18 vezes 180 para a gente estar encontrando aí a soma dos ângulos, né, a soma dos ângulos internos aqui, ó. Então, multiplicando aqui, ó, nós vamos encontrar 3.240 graus. Então aí, ó, o SI do icoságono, que é um polígono de 20 lados, somando a soma de todos os ângulos internos dele é 3.240. Se a gente quiser descobrir quanto mede cada ângulo, né, é só eu pegar esse valor aí, ó, né, dividir por 20. Né, se eu quiser saber quanto mede cada ângulo, né, eu pego esse valor aqui, 3.240, divido por 20, vai dar a medida de cada ângulo. Mas ele pediu aqui, ó, qual o valor da soma, ele quer saber só a soma. Agora, vamos falar aqui agora de diagonais, né? Como faz para a gente calcular o número de diagonais de um polígono regular, né? De um polígono qualquer, no caso aqui. O número de diagonais, né? Diagonal, como eu falei com você, é uma linha que liga dois vértices opostos, né? No caso aqui o quadrado tem duas diagonais, ó. Duas diagonais. O pentágono que a gente fez anteriormente tem 5 diagonais. O
o hexágono, né? Aqui, ó, ele tem 9 diagonais. E nós temos aqui o heptágono, ele tem 14 diagonais. E para a gente calcular esse número de diagonais aqui, a relação é essa aqui, ó. D é o número de diagonais. D é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Esse n aqui é a quantidade de lados que tem um polígono. Então tem um exemplo aqui, ó, ele pede quantas diagonais representa um octógono. O que é um octógono? Octógono é um polígono que tem 8 lados, né? Aqui a tabelinha que eu passei lá, o octógono tem 8 lados. Então aí, ó, eu vou pegar a relação aqui, ó, diagonal é igual a n que multiplica n menos 3 dividido por 2. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Diagonal é igual, quantidade de diagonais é igual. O n é 8, então vou substituir 8 aqui, ó. Então vai ficar 8 vezes, entre parênteses, 8 menos 3 dividido por 2. Aqui primeiro eu resolvo o parênteses, né? Repete aqui o 8, aqui, ó, 8 menos 3 aqui vai dar 5. Aí vai ficar 8 vezes 5 dividido por 2. 8 vezes 5 vai dar 40, dividido por 2 vai dar 20. Então quer dizer que o octógono ele tem 20 diagonais, né? Então se a gente for traçar as diagonais lá, vai dar 20 diagonais ao todo. Um polígono de 8 lados, né? Então para a gente calcular o número de diagonais é só a gente pegar, né, fazer essa operação aqui, ó. É o número de lados que multiplica o número de lados menos 3 dividido por 2. Agora, vamos falar aqui agora de triângulos, né? Quais são os tipos de triângulo? O triângulo ele recebe 2 tipos de classificação. Ele tem a classificação aqui quanto ao lado e quanto ao ângulo. Quanto ao lado, ele pode ser recebe 3 nomes aqui, ó: escaleno, isósceles e equilátero. O que é um triângulo escaleno? É um triângulo que tem 3 lados medidos diferentes. Vamos supor que, ó, esse lado aqui mede, vamos supor, 8, esse aqui mede 4 e esse aqui mede 6. Então ele é um triângulo, 3 lados diferentes, ele é um triângulo escaleno. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que tem 2 lados de mesma medida. Vamos supor que, ó, esse lado aqui é 4, esse aqui é 4 e esse aqui é 5, ó. Então aí, 2 lados de mesma medida, ele é chamado de quê? Isósceles, né? E 3 lados diferentes, escaleno. Agora, quando o triângulo tem 3 lados de mesma medida, vamos supor que, ó, triângulo que tem os 3 lados medindo 6 centímetros. 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Equilátero. Agora, quanto ao ângulo, um triângulo pode ser acutângulo, retângulo e obtusângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que todos os ângulos internos aqui, cada ângulo interno são ângulos, os ângulos internos são menores de 90 graus, né? Os ângulos são menor do que 90. Então são ângulos agudos, né? Todos os ângulos aqui são agudos, né? São ângulos agudos. Ângulos agudos é o que? Ângulos menor do que 90. Então se todos os ângulos aqui forem ângulos agudos, o triângulo é chamado de acutângulo. O que é um triângulo retângulo? Tá vendo esse ângulo aqui, gente? Ó, tem um quadradinho aqui com ponto. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus aqui, ó, né? O ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo, né? Então aqui, ó, um ângulo. Se o triângulo tiver um ângulo igual a 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. O que é triângulo obtusângulo? É um triângulo que tem um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior do que 90 graus. Então, por exemplo, assim, ó, ângulo obtuso maior. Vou melhorar aqui, peraí. Então aqui, ó, maior do que 90 graus. Isso aqui é chamado de
ângulo obtuso. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele mede 140 graus, ó. Vai pra você ver, ó, 140 graus, é um ângulo obtuso. Então, esse triângulo aqui ele é chamado de obtusângulo. Então, aí, na hora que a gente vai classificar um triângulo, a gente classifica ele de acordo com a medida do lado e com a medida do ângulo, né? Nós vamos ver um exemplo aqui, ó. Nós vamos classificar esses triângulos aqui quanto ao lado e quanto ao ângulo, ó. A letra A aqui eu tenho um triângulo de dois lados iguais, ó. Esse lado aqui é 4, esse aqui é 4, esse aqui é 5,5. Então, dois lados iguais, como é que chama? Isósceles. Então, ele é um triângulo isósceles. Agora, quanto ao ângulo, ele é o que? Ele é isósceles e ele tem um ângulo de 90. Se tem ângulo de 90, ele é chamado de que? Retângulo. Então, esse triângulo aqui, ó, ele é isósceles e retângulo. Esse aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Não, vamos pegar a B primeiro aqui na sequência. A B aqui eu tenho um triângulo de 3,5 cm cada lado, três lados iguais. Como é que chama um triângulo que tem três lados iguais? Equilátero. Então, quanto ao lado, ele é equilátero. Agora, quanto ao ângulo, ele é o que? Ele tem três ângulos agudos, ó. Três ângulos menor que 90. Então, ele é equilátero e acutângulo. Então, ele é equilátero e acutângulo. Esse triângulo aqui da C, ó, ele tem um lado 3, 6 e 4. Três lados diferentes. Três lados diferentes, ele é o que? Escaleno. Ele é um triângulo, quanto ao lado, ele é escaleno. Ele tem um ângulo maior do que 90, um ângulo obtuso. Então, ele é obtusângulo. Ele é escaleno e obtusângulo. Obtusângulo. Esse triângulo aqui, ó, letra D, dois lados é 4 e um lado é 7. Dois lados iguais. Quanto ao lado, ele é isósceles, que tem dois lados iguais. Quanto ao ângulo, ele é o que? Ele tem um ângulo maior do que 90, 110 aqui, ó. Então, ele é obtusângulo quanto ao ângulo. Então, ele vai ser isósceles e obtusângulo. Então, aqui, ó, obtusângulo. Esse outro triângulo aqui, ó, ele só deu um lado aqui, ó, 3,2. Mas ele deu um ângulo de 60, um ângulo de 30 e um ângulo de 90. Quanto ao ângulo, eu já sei que ele é retângulo, né? Agora, quanto ao lado, se um triângulo tem três ângulos diferentes, ele tem três lados diferentes também. Uma coisa puxa a outra, né? Vocês podem ver aqui, ó, esse triângulo aqui tem dois lados iguais e dois ângulos iguais também, ó. Olha aqui para você ver. A mesma coisa, e esse aqui, ó, tem três lados iguais e três ângulos iguais, ó. Então, se os três ângulos internos aqui são diferentes, os três lados também são diferentes. Então, os três lados diferentes, ele é o que? Escaleno. Então, ele é escaleno e tem um ângulo 90. Então, ele é escaleno e retângulo, né? Retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. Esse triângulo aqui, ó, ele tem um lado 6,4, 3 e 6. Três lados diferentes. Então, ele é escaleno também. Quanto ao lado, ele é escaleno. Então, aqui, ó, escaleno. E, quanto ao ângulo, ele tem um ângulo 50, 60 e 70. Todos os ângulos aqui são menores do que 90. Então, ele é acutângulo, né? Ângulo agudo. Então, aí nós temos aí a classificação de todos os triângulos, aí, quanto à medida do lado e quanto ao ângulo interno. Então, aí nós falamos aí dos polígonos, né, regulares, dos triângulos, né, das diagonais, dos ângulos internos. Então, vocês vão fazer aí a semana 5 e qualquer dúvida pode estar enviando para a gente.